Estevão Daltro. Olá, olá. Mais uma vez aqui para o Nosso Melhor. E um tema muito importante para nós hoje, porque nós vamos falar um pouquinho sobre eleição. Estamos chegando aí nesse momento de eleição. E às vezes tem pessoas que não gostam, começam as propagandas na televisão, mas isso faz parte do processo democrático e a gente tem que aprender a se inserir nisso da melhor forma possível. E então eu espero que a gente possa hoje conversar um pouquinho, refletir um pouquinho sobre o nosso papel, né, nesse processo eleitoral, porque é um momento da gente examinar o que a gente pode se inserir de alguma forma, influenciar, para que nos próximos 4 anos tenhamos pessoas com mais qualidade, com mais seriedade, nos representando aqui, seja no caso dessa eleição agora, né, na nossa Assembleia Estadual, no governo do Estado, no Congresso Nacional, tanto para deputados federais como senadores, e também eleger o nosso futuro presidente da República, né? O programa Nosso Melhor é um programa que é produzido pela Daluz Cultura, em parceria estratégica com o CODESE e o Sistema Sagres, e conta com o patrocínio da Fé Comércio. Estamos sempre alinhados com os ODS, né? E os ODS, a gente poderia hoje falar de todos os ODS, está falando de eleição, então todos os temas estão inseridos, né? Mas se a gente fosse escolher um, a gente poderia falar do ODS 4, que está falando de educação, e que a educação é o que a gente precisa, uma educação de cidadania, uma educação para que a gente possa aprender a falar, a entender como funciona o processo eleitoral e se tornar cidadãos melhores. O nosso convidado de hoje é o Pedro Célio Borges, né? Ele é sociólogo, pesquisador de eleições e comportamento político, ele é professor da UFG e ele vai vir falar um pouquinho com a gente nesse sentido, né? Então, enquanto nossa equipe técnica trabalha para poder conectá-lo aqui, eu quero chamá-los para a gente assistir um vídeo do TRE que fala sobre como que é um guia que o TRE lançou, né, dizendo como que a gente pode ter um voto mais consciente. Vamos ver esse vídeo então. A Justiça Eleitoral acaba de lançar a cartilha do voto consciente. Nessa cartilha, você encontra muito bem definida a separação dos poderes, executivo e legislativo, o papel de cada um que você vai eleger, o papel de deputado estadual, de deputado federal, de senador, de governador e do presidente da República. Ela também aborda outros assuntos como fake news e assuntos de interesse daquele que vai exercer o seu direito de cidadão no dia das eleições. Portanto, a gente pede que você leia essa cartilha e, caso fique alguma dúvida, entre em contato com a Justiça Eleitoral. Acompanhe também a Justiça Eleitoral nas suas redes sociais e essa cartilha está disponível no site da Justiça Eleitoral, seja do TRE ou do TSE. Boas eleições a todos. Então, nós tivemos aí o pronunciamento de José Carlos da Silva, ele é assessor especial de planejamento do Tribunal Regional Eleitoral de Goiás. Então, quem quiser ter mais informações sobre esse tema, pode buscar aí no link que ele indicou, no site, tanto do TRE, né, como do TSE também, você pode ter mais informações. Mas hoje em dia, com a informática, a gente pode entrar em qualquer momento aí na internet e pesquisar, existem vários institutos que fazem já algum trabalho nesse sentido, orientando, clareando que as pessoas possam se inserir melhor nesse processo eleitoral, possam se inserir mais nas soluções da onde a gente vive. Porque eu costumo brincar assim que, infelizmente, nós todos somos quase que analfabetos em termos de política no Brasil, né? Porque são poucas pessoas que se interessam pelo processo, são poucas pessoas que acreditam que a sua influência ela possa realmente trazer alguma transformação. Existem algumas pessoas também que são descrentes, né? Tem uma descrença, acha que nada vai mudar, então que não adianta fazer nada. Então tem um estudo muito interessante que a gente traz para esse momento aqui, que
Diante de uma situação que a gente não está satisfeito, que a gente não está assim confortável com aquela situação, a gente tem 4 opções. Basicamente, o ser humano tem 4 opções. Ele tem uma opção de desistir, ele tem uma opção de negligenciar, não está satisfeito, mas negligencia. Tem aquela opção dele se inserir no processo para tentar resolver, conversar, né? Então, assim, então são opções que a gente tem diante da situação. Se você não está satisfeito, por exemplo, com o emprego, você não está satisfeito com o emprego, você pode pedir demissão, você pode ficar ali fazendo um trabalho nas coxas, como diz o outro, né? Fazer aqui nas coxas. Você pode se esforçar para poder fazer um bom trabalho, mas assim, desistindo de que existe alguma coisa melhor e fica ali sofrendo, mas se resigna, tem uma resignação nisso. E você pode também exercer seu trabalho e procurar fazer uma mudança, conversar com o patrão, com as pessoas do trabalho, para poder ver se resolve aquilo de um jeito melhor. Então, diante desse cenário que a gente tem hoje, de que quem é que está satisfeito aí com a gestão que nós estamos tendo, como as pessoas, os parlamentares e as pessoas que estão em cargos executivos, quem está satisfeito com o desempenho dessas pessoas, né? Então, se nós não estamos satisfeitos, que eu acho que é quase a grande maioria, pelo menos com as pessoas que eu converso, né? A gente acha que pode melhorar um tanto, a gente tem 4 opções. Ou a gente cai fora do Brasil, como algumas pessoas estão fazendo isso. No Brasil não tem solução, vou cair fora do Brasil, né? E sai fora do Brasil. Ou a gente pode, de alguma forma, a gente ficar aqui no Brasil, tem pessoas que ficam só reclamando, ou fazendo aquela cara de paisagem, né? Ou fazendo as coisas mais ou menos, eu não pago imposto porque o governo não me ajuda, não sei o quê, então fica aquele vício, aquele ciclo vicioso. Tem aquelas pessoas que procuram entrar no trabalho, fazer o bem feito o que faz no seu negócio, no seu emprego, mas assim não acredita mais que as coisas vão mudar. E tem aquelas que fazem o bem feito e querem mudar. Então agora é o momento do voto, é o momento da gente examinar melhor quem são os candidatos, tirar um tempo da nossa vida para se dedicar a isso, né? Tirar um tempo para se dedicar a isso. Então, assim, por exemplo, às vezes eu vejo antigamente, né, porque hoje tem muita TV a cabo, mas antigamente eu falo mesmo por mim, a gente estava assistindo televisão, entrava propaganda política, a gente desligava, mudava de canal, dava um jeito de não assistir, porque tem muita coisa chata mesmo, né? Tem muita coisa que não é muito agradável, não. Aquelas pessoas falando do seu por que a gente deve votar nela. E tem também, agora, hoje em dia, como tem outras opções na internet, nem tanta gente é obrigada a ouvir essa propaganda política, mas a gente pode se interessar e ir atrás, né? Então, para a gente participar disso. E eu vou chamar aqui para a gente conversar um pouquinho, enquanto a gente não consegue contato com o nosso entrevistado, a Jéssica. A Jéssica... Olá, Jéssica, tudo bem? Oi, Estevão, boa tarde, tudo ótimo por aí? Tudo bem, graças a Deus. Estamos aqui conversando já um pouquinho aqui sobre esse assunto, né? Esse momento tão importante que é o momento da eleição, né? Pois é, Estevão, a gente está aqui com esse tema, né, para falar do voto consciente, e as pessoas se perguntam, né, mas consciente de quê, né? Acho que é um momento agora, né, onde nós como cidadãos temos que fazer também o nosso papel, que é também procurar conhecer, né, quem são aí os nossos candidatos, em quem vamos votar, conhecer ali o plano de governo, as propostas que estão sendo elaboradas, né, e analisar o que a gente quer, o que vai de acordo ali também com os nossos princípios, com os nossos ideais. Todos os governos, né, todos os candidatos, eles disponibilizam, né, esse plano de governo. Cheque ali, procure informações para a área da educação, para a área do meio ambiente, né, infraestrutura, para
Erradicação, né? Isso, erradicação da pobreza. Também, né, a gente tem que avaliar nesse momento que a gente está as questões ambientais, que também são muito importantes. E o que eu acho mais importante também nesse momento, Estevão, é nós falarmos também do pós, né? Depois ali que o candidato é eleito. O que a gente tem que fazer com o nosso papel de cidadão, né? Você aí acompanha o seu candidato, muitas pessoas nem sequer lembram, né, do voto, do seu último voto para deputado federal, para deputado estadual. As pessoas, elas se esquecem, né? Depois do dia da eleição, depois de votar nas urnas, não tem esse hábito, né, esse costume também de acompanhar ali a gestão do seu candidato, da pessoa que você ajudou a eleger também. Mas isso faz parte ainda desse processo ainda de falta de interesse, mas a gente sabe que existe um movimento mundial, né, que faz com que as pessoas não tenham interesse e queiram se afastar desse processo político, né? Agora, a gente não precisa se tornar político no sentido de estar vinculado a um partido e ter uma sigla e ter uma linha para poder se inserir na política. A política a gente faz no dia a dia, com as coisas do dia a dia nossa, a gente está fazendo política, está negociando, está procurando consenso, seja no nosso trabalho, seja até na nossa família, na nossa comunidade, na nossa associação, né? Então, hoje mesmo, você vê como é que é a história. Eu hoje mesmo teve aqui em Pirenópolis, né, uma reunião sobre o orçamento, né, a LOA, né? Então, o orçamento do município para o próximo ano. Aí foi feita a divulgação e tudo, mas quantas pessoas que aparecem para isso, né? E quantos vereadores que foram tão eleitos que participaram dessa audiência pública? Pouquíssima gente participando. Está me ouvindo agora, Pedro? Eu estou ouvindo você. Agora eu também estou te ouvindo, Pedro. Que bom então, que você conseguiu entrar aí, viu? Estava falando aqui, Pedro, da falta de participação, de interesse das pessoas no que se diz, que a gente chama de político, no que é público, né? Então, e a gente sabe que parece que existe um movimento, existe um movimento, um interesse internacional em todos os lugares, que as pessoas não se interessem mesmo, né? Quanto mais a gente for massa de manobra, quanto mais a gente for o gadão, melhor para quem quer continuar tocando o poder, não é isso ou não? Olha, eu quero dizer uma coisa, eu até com todo respeito, essa talvez seja a frase que eu mais tenho ouvido desde os últimos 40 e tantos anos que eu vejo o início de uma campanha eleitoral, como nós estamos vendo agora, é essa frase: as pessoas não se interessam por política, estão desinteressadas das eleições. Isso é o que eu mais ouço. Agora, cada vez mais, eu me convenço do contrário. As pessoas estão interessadíssimas na política, estão procurando se informar, olha, de maneira assim, que eu acho espantoso que continue essa ideia de que as pessoas não se interessam por política, né? Então, essa é uma premissa que eu não compartilho dela. Eu acho que o cidadão brasileiro, o cidadão médio, comum, as pessoas de diferentes classes sociais estão antenadas nos assuntos da política. Eu tive, ao longo da minha experiência de pesquisador na política, de acompanhamento da vida pública, vários instantes em que, mais do que interesse, eu vi assim, momentos de verdadeiro engajamento na política. Eu vi situações em que os partidos políticos foram fundados de maneira assim, até, vamos dizer assim, animadora, no sentido de entusiasmo, né? E vi que as pessoas também julgam, criticam, ficam indignadas com a política. Ora, por que você acha que a pessoa fica indignada com a política? Porque ela está muito bem informada das mazelas que há na política. Ela pode se decepcionar, isso é verdade. Agora, elas estão cada vez mais informadas. E há níveis de participação que, às vezes, a gente não percebe. O sentido crítico das pessoas em relação aos líderes políticos, aos partidos políticos, as formas com que os governantes decidem o salário, decidem os impostos, decidem a organização das instituições. Nós temos muitos canais que informam as pessoas. E as pessoas, na medida do possível, se engajam ou não, se interessam ou não, até mesmo porque
a política é apenas um aspecto, uma das dimensões que chama a nossa atenção. Ao mesmo tempo em que nós nos interessamos e participamos da política, nós também temos que trabalhar para viver, temos que andar de ônibus, temos que ir à feira, ir à fila do supermercado, né? Temos que levar o filho ao médico, preocupar com o aluguel, né? Preocupar com as prestações. Então, a política é um componente a mais da nossa vida. Eu acho que no caso brasileiro, na experiência que eu tenho vivido nessas 2, 3 últimas décadas, é de uma participação crescente, é de um interesse crescente na política. Oh, que bom que o senhor tem essa visão, porque o senhor é um especialista, o senhor estuda isso e está trabalhando, que bom que o senhor tem essa visão, né? E aí realmente pode ser que, e eu acredito nisso que o senhor está falando, no sentido que está tendo um aumento desse interesse, isso eu também concordo com o senhor. Mas a gente for ver assim, percentualmente, eu, pelo menos na minha percepção, né, posso estar enganado, de que ainda alguns interessam para poder falar mal, para reclamar, mas assim, quem é que sentou e leu um plano de governo? Quem é que foi atrás dele para descobrir Calma lá. Aí agora você já está mudando de assunto. Nós estávamos falando de interesse por política. Agora você está falando já da pessoa refinar esse interesse em ler planos de governo. Aí já é outro nível. Porque o nosso assunto hoje, professor, é assim, veja bem, do ponto de vista percentual, nós estamos apenas iniciando uma campanha eleitoral e já temos mais de 70% dos eleitores declarando que já tem a escolha de um candidato. Isso não é pouco, não. Eu já vi outras eleições em que, nessa época, antes de começar a campanha no rádio e na TV, havia mais de quase 70% de pessoas que nem sabiam quem eram os candidatos. Agora, nesta, as pessoas já sabem. E mais do que isso, as pessoas já têm uma ideia formada desses candidatos, do que eles fizeram no passado recente. As pessoas já experimentaram votar em alguns desses candidatos. Alguns elas aprovaram, com outros elas já se decepcionaram. Então, quer dizer, significa o quê? As pessoas estão ligadas, no mínimo estão ligadas com a política, né? Você está falando aí no âmbito presidencial, né? Saber em quem vai votar, no âmbito presidencial. Mas aí a gente está falando no geral, né? Porque hoje está muito polarizado mesmo, e realmente quem vota num candidato, quem vota no outro, está mais ou menos estabelecido a nível presidencial, sim, né? Mas como é que o senhor vê, assim, o que é um voto consciente para o senhor, professor? Olha, essa palavra consciente, ela traz um juízo de valor, ela traz uma carga valorativa, uma carga moral, né? Que ela depende muito do que eu vou pensar que uma pessoa é consciente, dependendo do modo como ela se comporta, do modo como ela justifica uma escolha. Tá bom, mas aí eu vou colocar os critérios e valores daquela pessoa para fazer a sua escolha, eu vou colocar ela no crivo dos meus valores. Então, eu não gosto muito dessa palavra, não. Eu prefiro muito dizer da pessoa que se informa da política, da pessoa que se mantém informada. E eu vou até mais. Durante as eleições, as pessoas que vão atrás das informações políticas. Vamos dar um exemplo singelo, bastante singelo. Na última segunda-feira à noite, foi noticiado que o candidato Bolsonaro daria uma entrevista no Jornal Nacional. O que aconteceu? Aconteceu que, do ponto de vista de aferição de audiência, foi a maior audiência do Jornal Nacional nesse ano. O que significa isso? Que as pessoas foram atrás de assistir o Jornal Nacional. Para quê? Para buscar uma informação política, do campo político, de um personagem político. E, a partir daí, as pesquisas depois, né, de terça e quarta-feira, que é hoje, já dizem a repercussão dessa entrevista, ou seja, o cidadão comum já está tirando uma ideia daquilo que foi dito na segunda-feira à noite. Ele já emite uma opinião ou contra ou a favor, se gostou, se não gostou, se concorda, se não concorda, se achou evasivo, se achou que o sujeito fugiu das perguntas, etc. Então, ele forma também uma opinião. Hoje está complicado também a história de onde buscar informações, né, professor? Parece que a gente está vivendo um mundo de fake news e de falta de isenção de meios de comunicação, muita mentira. Complexidade. A peneira
a peneira, para quem vai buscar informação, tem que ter uma peneira fina, né? Olha bem, lá na República Velha, a fonte de informação política era aquilo que o dono da fazenda, o chefe municipal, né, o coronel, contava, ou aquilo que o padre contava. Essa era a fonte de informação. Nos anos 30 e 40, a fonte de informação era o rádio. Depois dele veio a televisão, que nem significou que o rádio sumiu, o rádio continuou importante. Estamos aqui no rádio. O diálogo com as lideranças políticas continuou importante também. Agora, hoje nós temos o diálogo com as lideranças, o diálogo com as comunidades da vizinhança, né? Nós temos um cidadão que tem um nível médio de escolaridade acima de 9 anos de escolaridade, e uma boa parte disso até com acima de 15 anos de escolaridade. Então, nós temos a televisão e nós temos ainda esses meios, essas plataformas propiciadas pela internet, que são cada vez mais universalizadas. Agora, a questão, que eu não sei se a sua preocupação decorre daí, eu vou tentar interpretar, e me perdoe se eu estiver errado, né? A gente, quando se preocupa muito com isso, a gente está preocupando o seguinte, é que alguém controla essas informações. E aí essas informações, elas já vêm, né? Peneiradas, enviesadas, elas já vêm direcionando a informação e a opinião que o eleitor vai formar. Então, sim, essa é uma preocupação. Daí que eu acho necessário que nas democracias haja um ponto importante que no Brasil nunca foi muito bem debatido, que é estabelecer um sistema de regulamentação democrática dos meios de comunicação, quaisquer que sejam eles. Isso, quando foi uma vez colocado em debate lá no ano de 2005, 2006, foi um alvoroço. O Estado quer controlar, quer estabelecer censura. Não é nada disso. Todo direito político na democracia é regulamentado. Todo. Isso é do coração da democracia. Ou seja, a democracia significa que um poder social tem que se estabelecer sobre a ação dos poderes individuais. E a regulamentação pública é isso, né? É isso. Então, de que maneira combater fake news? O STF agora está tentando achar um meio aí, negociando com os congressistas, fazendo aí inquéritos para saber das violações, né? Desse problema de fake news e distribuir mensagens enganosas e difamatórias sobre as pessoas. Então, tem que regulamentar isso de alguma maneira. É o que aqui no Brasil, eu acho que num prazo curto, o Brasil vai dar um passo muito bom, consensual, democraticamente construído no sentido dessa regulamentação. Precisa existir pelo menos alguma ordem, né? Uma organização nisso, né? Porque senão a gente realmente fica... Mínima que seja, né? Mínima que seja, eu também penso assim. Você sabe que foi bom ter um papo aqui? Você sabe quem mais aprende nesse programa aqui, professor? Sou eu mesmo. O que é isso? Eu faço o programa muito assim por coisas que eu realmente estou querendo aprender, acrescentar na minha vida, e quem estiver assistindo e acompanhando, acompanha junto. Porque realmente, às vezes, a gente vê uma foto, um retrato de um cenário num determinado momento, né? E às vezes esse cenário não está muito legal, mas se olhar para trás, você vai ver que esse cenário está melhor do que estava mais atrás. E eu vou te dizer uma coisa, hein? Isso é típico, isso não é só você, não é apenas eu também, né? Ou algum de nossos ouvintes aí agora. É típico do comportamento humano a gente pegar uma determinada informação, processá-la na nossa mente e fazer dela o retrato da verdade. É isso que a filosofia chama de absolutizar uma informação ou absolutizar um valor político. Esse é o grande perigo, esse é o grande erro, né? Com isso, quando a gente faz isso, e nós fazemos muito, você tem razão, né? A gente deixa de perceber o movimento das coisas, que as coisas se alteram e que, diferente daquelas, existem a relatividade das coisas. Outras pessoas percebem o mesmo objeto, a mesma informação, de maneira diferente daquela maneira que eu percebi. Então, é daí que a gente cria essa interação, essa troca, o diálogo, né? O diálogo é democrático. O debate sobre as diferentes percepções do mundo político é democrático. Isso é maravilhoso, porque a gente poder ter... Você imagina se fosse todo mundo com a mesma perspectiva, é muito sem graça, né? Terrível. Bonito. Estou vendo que você está com a camisa aí. Essa camisa de quem que é essa camisa aí? Essa é de um time de futebol da Hungria, aonde jogou o Puskás, camisa 10 da Hungria.
Olha só. Eu ganhei de presente de um amigo pesquisador, professor brasileiro, que está estudando lá e mandou para mim. Ah, bom. Por exemplo, aí me lembra rubro-negro, né? Então hoje tem jogo Flamengo e São Paulo, né? Não sei se é rubro-negro, não é? Mas assim, tem quem torce para o São Paulo, quem torce para o Flamengo. Isso, o São se fosse Paulo todo tem mundo... alguma vontadezinha de ser rubro-negro, mas não dá o passo adiante. O tipo... O tipo, não teria graça se fosse todo mundo São Paulo, se fosse todo mundo Flamengo, né? Não teria graça. Muito bom falar com o senhor, satisfação conhecê-lo. Gosto muito, tenho um grande amigo meu na UFG, que é o senhor Edivar. O Edivar é um grande amigo. Já teve com a gente Madureira, Brasil. Madureira está aí, um querido amigo. Mais alguma coisa em comum. Mais uma coisa em comum. Tem mais pessoas aí, muitas pessoas. Então, professor, muito grato aí pela sua contribuição. E aí, dentro de uma escada, vamos fazer assim, lendo aquela escada, degraus de vamos dizer assim, de interesse, de participação das pessoas no mundo político, o senhor me ajudou a perceber que tem mais pessoas num degrauzinho mais para frente. Isso, para mim, é bom, e eu gosto disso. Eu sou a pessoa que trabalha, a gente não pode jogar toalha. Por mais que esteja difícil, a gente tem que persistir para melhorar, para transformar. Só, hein? Muitas vezes a gente percebe que as pessoas estão interessadas e informadas e criando opinião própria, e o duro é quando essas opiniões te contrariam. E aí é difícil. Aceitar as diferenças, isso é um desafio para todos nós, mas graças a Deus é um foco meu também nesse sentido. E espero que as pessoas se manifestem mais, busquem mais informações e também que a gente aprenda, depois das eleições, a acompanhar, propor, né? E não ficar só esperando daqui 4 anos voltar de novo. Esse que é o meu desejo para mim mesmo e para quem estiver nos ouvindo. Professor, nosso tempo está encerrando aqui. Muito grato pela sua disponibilidade de estar com a gente aqui hoje, viu? E até uma próxima. Eu deixo um grande abraço aí para você, para todos aí da produção. Peça desculpa a eles por mim aí, em meu nome, né? Porque houve um probleminha aí no início, na hora da conexão, né? Mas estamos sempre à disposição, gostando muito de conversar com vocês. E vamos aprendendo. Da próxima vez, já fazemos melhor. Tá bom? Satisfação. Então, esse foi o nosso Melhor de hoje. Se vocês gostaram, procurem mais informações, procurem saber melhor como vocês vão votar, qual partido, e que a gente possa caminhar cada vez melhores. Nós estaremos aí nos links no YouTube, no Instagram, no Estevão Daltro, ou o programa Nosso Melhor, e que a gente possa seguir cada vez mais bem informado, cada vez mais consciente, que eu gosto da palavra consciente, apesar que o professor, eu entendi a colocação dele, mas mais consciente de quem a gente é mesmo, quais são nossos valores, para nós mesmos, não julgando o outro, mas nós mesmos, que a gente possa fazer um voto mais alinhado e coerente com o que a gente acredita. Até semana que vem. Você ouviu no Sistema Sagres Nosso Melhor, com Estevão Daltro.